Uma vida de fé vai gerar milagres na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele é recompensador daqueles que o buscam. Mas como ter uma vida, então, uma vida de fé? Eu quero falar aqui com você sobre isso hoje. Eu vou falar 3 coisas muito importantes sobre uma vida de fé. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar para você. Isso não são só informações, mas são informações carregadas de revelações, de ativações proféticas, ativações da unção de Deus na sua vida. A partir de hoje, Deus está te levando a viver uma vida de fé, a viver uma vida guiada, a viver uma vida cheia, sabe, de resultados poderosos dentro do plano de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Tem um versículo na Bíblia que diz que nos últimos dias, nos mostra ali que nos últimos dias alguns até desmaiariam de terror. Por quê? Muitas vezes a nossa mente não está treinada pela fé, né? E sabe, você deve ter uma responsabilidade pela unção que Deus colocou na sua vida. Para cada um de nós existe uma unção liberada. Alguns têm uma unção para o ministério, alguns têm uma unção para uma empresa, para uma profissão, e a unção vem para que cada um de nós venhamos cumprir o propósito de Deus sobre a nossa vida. Agora, quando Deus libera uma unção, por exemplo, na sua voz, uma unção sobre a sua voz, você tem uma responsabilidade com aquilo que você declara, ainda mais, né? Agora, qualquer pessoa, todos nós, temos que ter, né, algum nível de responsabilidade com as palavras que saem da nossa boca. Também, lógico, falando de sabedoria também está ligada à revelação, mas eu estou falando aqui de uma maneira profética, como as nossas palavras geram uma crença que isso pode impactar, sim, a nossa vida. Aqui em Marcos 11, 23, eu tenho umas escrituras aqui para falar com você já, mas Deus está me dando essa aqui agora. E já nós vamos orar. Você vai viver uma vida de fé a partir de hoje. E você vai viver milagres, você vai ver transformação, você vai ver orações respondidas. Esse é um tempo de orações respondidas. Deus está te preparando para coisas maiores, em nome de Jesus. Olha lá, diz assim: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, jogue-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Uma primeira coisa, se alguém disser a esse monte. Então, quer dizer que as nossas palavras, todas as pessoas, né? Todas as pessoas, elas carregam um poder nas suas próprias palavras. Se alguém disser, Jesus não estava dizendo se meus discípulos disserem, ou se eu disser, não. Jesus falou, se alguém disser. Isso mostra que as palavras carregam um poder. E uma outra coisa que eu quero destacar aqui hoje é que, se você orar, você deve crer que já recebeu. Então, você ora, e aí no momento da oração, você sente Deus já respondendo, ou Deus te dá uma visão, ou Deus te dá um sonho, né? Muitas vezes Deus tem me dado alguns sonhos, né? Muitas vezes a sua unção pode ser chancelada, liberada, né? Através de um sonho. Às vezes você passou um tempo de consagração, aí Deus, num sonho, numa visão, numa experiência, ou Deus fala com você, você está lá orando e Deus fala com você. E aí Deus fala, você já recebeu essa unção, você já recebeu aquela resposta de oração. Sabe, eu vinha no carro hoje com a minha filha e falei, estou precisando ouvir algo de Deus. Eu falei, então vamos orar, né? E nós oramos no carro e ficamos um tempo em silêncio. Aí Deus passou alguns minutos, continuando dirigindo, e Deus falou conosco. Então, tem momentos que nós oramos e nós devemos crer que já recebemos.
e assim será com vocês. Mas a fé não é um tiro no escuro. A fé é eu crer, eu ter convicção, certeza naquilo que Deus já me falou. Se você crê que já recebeu, assim será com você. Né? Então, em primeiro lugar, uma vida de fé na presença de Jesus. Em primeiro lugar, ela vai valorizar as palavras. Ela vai valorizar as palavras. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, tudo que Deus ia dizendo, ia acontecendo. Eu estou sentindo o poder de Deus. Jesus está aqui. Você não vai mais viver uma vida negativa, uma vida de incredulidade. Não, você vai viver uma vida de fé. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 6 diz: E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O interessante é que começa dizendo, e disse Deus, e termina falando, e assim foi. Em outras palavras, tudo que Deus ia dizendo, ia acontecendo. Versículo 8, versículo 9, também diz, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 3, versículos 6 e 7, e no versículo 9, nós vamos ver uma coisa que se repete, e depois, versículo 11 também, e assim por em diante. Tudo que Deus ia dizendo, ia vindo à existência, ia acontecendo. Então, a Bíblia diz aqui em Marcos 11, 23, sobre uma fé, e essa é uma fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é uma fé que fala e que aquilo vem à existência. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz que ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus está nos chamando para uma vida de fé. Agora, como que isso é prático na minha vida? Sabe, eu creio que nós podemos orar. E se você está com uma enfermidade, Jesus te cura agora. Agora, algumas vezes você vai receber a sua cura e por um tempo ainda vai ficar com sintoma. Sabe, isso vai nos levar para um próximo versículo que vamos falar e vamos orar. Olha o que diz aqui em Mateus. Na verdade, olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 4, já vou ler Mateus, mas Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Né? Vai terminar dizendo, nisso pensai. Mas eu quero enfatizar aqui, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Sabe o que acontece? A verdade sobre nós é que já fomos sarados. A verdade sobre nós é que somos protegidos. A verdade sobre nós é que somos abençoados. A verdade sobre nós é que somos salvos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo veio para ser uma garantia, para nos guiar, né, até concluir a nossa carreira. Então, por isso, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas quando Deus ele nos vê, ele já nos vê, né, em Cristo, ele nos vê salvos. E aí nós precisamos viver, o apóstolo Paulo fala, a Bíblia fala, viver de uma maneira que confirme a nossa salvação. Né? Então isso é fé. Eu sou salvo, estou em Cristo. Então eu preciso permanecer em Cristo. Então, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? E eu vou pegar agora o final. Nisso pensai. A verdade sobre você é que cura te pertence. Libertação te pertence. Proteção te pertence. Toda a provisão dentro do propósito de Deus para a sua vida já te pertence. Prosperidade te pertence. Você está ouvindo isso? A harmonia na sua casa, a paz te pertence. Então, você precisa receber. E uma primeira coisa, nós, então, devemos tomar cuidado com o poder das palavras. Se você falar uma coisa por muito tempo, o seu coração começa a crer. E a Bíblia diz, se você crer com o coração e falar com a boca, será salvo. A palavra salvação é sozo. Cura, libertação e salvação. Cura, libertação, proteção, prosperidade, salvação. Né? Então, essa palavra salvação, ela fala de eternidade,
e também fala da nossa breve passagem aqui na Terra. Nós estamos aqui por poucos anos, poucas décadas, né? E a qualquer momento, nós não sabemos a hora, o dia nem a hora que Jesus vem. Ele precisa nos encontrar prontos, né, na presença dele. Agora, a verdade sobre nós é o que a palavra de Deus diz. Então, existe poder nas palavras que nós dizemos e também nós precisamos pensar. Nós temos que ter pensamentos de fé e de milagres. Que poderoso! Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Nós precisamos desenvolver esses pensamentos de fé. Eu sou sarado em nome de Jesus. Eu sou próspero em nome de Jesus. Eu sou protegido. Eu sou abençoado. Está vendo? Então, eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. Você está vendo? Eu tenho uma nova vida em Cristo. Esses são pensamentos de fé, pensamentos de milagres. Você está vendo? O maior milagre, vou parar de falar, você está vendo? O maior milagre que você pode viver, é nascer de novo no reino do Espírito. É nascer de novo no reino de Deus. E as outras coisas também Deus tem para nós. Existe uma coisa no cérebro humano chamada dicotomia. Então as pessoas acham, eu quero uma coisa ou quero outra. Na verdade não, você deve querer o que a Bíblia diz. Pesquise a palavra sozo no original, no grego. Basicamente ela quer dizer cura, preservação, salvação, libertação, prosperidade. E aí vai falando sobre a restauração que nós já começamos a experimentar em Cristo. Nós temos o Espírito Eterno. Nós podemos experimentar algumas realidades da eternidade já hoje, né? O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Então, preste muita atenção. Uma terceira coisa, e nós vamos orar aqui. Nós devemos ter uma mente treinada pelo Espírito da fé. Então, a fé, ela precisa ser cultivada. Então, diariamente, por meio do Espírito Santo, nós vamos declarar a palavra, praticar a palavra. A Bíblia fala que nós não devemos só ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Eu declaro que você está entrando em um tempo de fé e de milagres. Agora, deixa eu te falar uma coisa prática aqui agora. Dia após dia, não fica falando negativo. Dia após dia, não fica falando o que a sua realidade diz. Mas diga a verdade. Pense no que é verdadeiro. Então, a sua realidade não pode ser negada. A realidade está aí. Mas o que nos define não é a realidade. Nós não negamos a realidade, mas nós negamos a influência da realidade na nossa vida. Porque nós somos guiados pela verdade. E a verdade é o que a palavra de Deus diz. Quando Deus nos enviou para a terra, Ele já nos enviou, né? Ele enviou para a terra também com o poder, né, de ter saúde divina, de ter cura divina. E às vezes alguém, por alguma circunstância ou algo, ou está afastado de Jesus, ou alguma situação, né, alguma situação específica, às vezes tem uma situação contrária, e é nesse momento também que nós precisamos usar a nossa fé. Nós temos a saúde divina e, ao mesmo tempo, a cura divina está disponível para cada um de nós. Então, uma mente treinada pelo Espírito da fé, ela vai depender do Espírito Santo. Né? Em João, no capítulo 14, versículo 16, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, uma mente treinada pelo Espírito da fé, ela é cultivada diariamente. Sabe? Você não pode falar negativo sobre as coisas da sua casa. Você não pode falar negativo sobre algumas coisas que estão acontecendo com você.
você deve falar fé. Você fala, isso aqui está acontecendo, mas eu creio em uma intervenção de Deus. Eu creio que isso já é meu, eu creio que isso já está resolvido. Eu creio que Deus está agindo. Mais do que crer é saber. Então, quando nós oramos, nós sabemos. Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, Jó não está falando, eu sinto ou eu acho. Ele falou, eu bem sei. Saber é mais do que sentir ou achar. Saber está ligado a ouvir do Espírito Santo. Tem coisas que a sua realidade está dizendo uma coisa, mas você já sabe o que o Espírito da fé falou com você. Olha lá, eu gosto muito desse versículo aqui. Eu tive uma experiência nesse versículo. Eu falei para vocês quando eu preguei essa mensagem, eu passei 15 dias rindo sem parar. E foi durante a situação mundial, vi uma inspiração tremenda, uma unção poderosa do Espírito Santo. E através dessa palavra eu passei 15 dias rindo, no carro rindo, no mercado rindo, na rua rindo, sabe? Veio um espírito de alegria, né? E ser alegre não é pecado, a alegria é fruto do Espírito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Tem pessoas que falam assim, eu não posso falar isso porque seria uma mentira. E essa não é a minha realidade. Então, na verdade, está faltando fé para declarar. Porque o Espírito da fé crê e fala. Você vê? Em primeiro lugar, a fé fala. A fé declara. A fé não é silenciosa. A fé declara em palavras. A fé declara em palavras. Assim, quando alguém é cheio do Espírito Santo, né, eu costumo dizer, só é cheio quem fala. Alguém pode ter o Espírito Santo, mas só é cheio quando fala, começa a falar em outras línguas, né? Então, o que acontece? A fé, ela se expressa em palavras. A fé declara. Segundo lugar que nós falamos e vamos orar. Pensamentos, os nossos pensamentos devem ser pensamentos de fé e de milagres. Né? E nós devemos pensar no quê? No que é verdadeiro. A realidade é uma coisa, mas a verdade sobre você é o que Deus diz. Terceiro lugar, e vamos orar agora. Uma mente treinada pelo Espírito da fé. Uma mente treinada pelo Espírito da fé precisa ser cultivada diariamente. E o Espírito Santo, sabe, ele vem para nos treinar a nossa mente no Espírito da fé, que isso significa estar dependente do Espírito Santo, né? Que está conectado, guiado em nome de Jesus. Eu gosto muito de um versículo que diz, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito de Deus, ele vai nos guiar em toda a verdade, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Tem pessoas aqui que talvez você está precisando entender que tem uma cura disponível para você agora. Tem uma cura disponível para você agora. Tem pessoas aqui que Deus está curando através da unção. Tem uma unção te tocando no seu corpo físico agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Essa unção entra no seu corpo, essa unção entra no seu interior. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tem pessoas aqui também que eu declaro libertação. Todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, de limitação. Nós somos limitados, mas nós servimos a um Deus ilimitado. E eu declaro que Deus, ele vai te surpreender com direcionamentos, com capacitações que ele vai trazer para você. Ele vai te capacitar o que você deve fazer nesse negócio, nessa empresa, no seu chamado, dentro da sua casa. Ele vai te capacitar como uma mãe de família, um pai de família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Se você não colocou ainda, coloca aí. Eu tenho o meu pedido de oração. Ao romper da manhã, Deus está fazendo milagres. Escreve assim, ó.
Eu queria que alguém escrevesse aqui para mim. Eu queria que alguém escrevesse para mim. Uma vida de fé na presença de Jesus. Primeiro, é uma vida que fala, porque a fé declara. Sabe? Uma vida de fé, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a fé fala. Para uma vida de fé, nós devemos entender que pensamentos de fé geram milagres. Então, nós devemos ter pensamentos de fé e milagres. Nós devemos ter pensamentos de fé e milagres. Em terceiro lugar, uma mente treinada pelo Espírito da fé. Então, 3 coisas que nós precisamos: entender o poder das palavras, pensamentos de fé e milagres. Nós devemos ter pensamentos de fé e milagres. E terceira coisa, uma mente treinada pelo Espírito da fé. Tem coisas que é a verdade, que é a realidade que você está vendo, mas não é a verdade. É a realidade, mas a verdade é o que Deus diz sobre você. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, nós pedimos agora, libera uma graça especial. Eu chamo à existência os milagres, pessoas aqui também que estão precisando passar um tempo de amadurecimento para receber coisas maiores que o Senhor tem. Eu peço que o Senhor venha agir agora na estrutura, que o Senhor venha nos mostrar. A tua palavra diz lá em Salmo que o Senhor, através do salmista, diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, vem agora sondar os nossos corações. Nós estamos abertos. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Pai, todo espírito de acusação, bata em retirada em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha trazer um alinhamento necessário e o crescimento e as respostas e as promessas sobre nós em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar agora que ao romper da manhã o Senhor está fazendo milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que poderoso. Pessoal, nós tivemos uma live também muito poderosa na madrugada, onde estava falando sobre a mentalidade da prosperidade financeira segundo a Bíblia. Então, isso aí é algo desafiador, mas eu creio que Deus liberou uma graça especial para eu falar sobre isso. Então, eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você, tá bom? Eu vou declarar o Salmo 91, Deus tem nos orientado a isso, e nós vamos agradecer. Jesus está curando enfermos, Jesus está entrando nas casas aqui, Deus está respondendo os seus pedidos de oração, Deus está vindo com muito poder, muita autoridade, Deus está agindo e se levantando em seu favor. Eu via Deus tirando tristeza, Deus tirando angústia e Deus renovando as suas forças. Tem pessoas aqui que Deus está ajustando a rota, Deus está trazendo mudanças na sua vida. Às vezes as mudanças são desafiadoras, mas Deus está contigo, Deus está com você em mudanças necessárias, para você acessar coisas que Deus tem para você. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, e eu peço que o Senhor venha nos conduzir através da sua graça e da sua misericórdia e nos levar a viver uma vida de fé, uma vida treinada pelo Espírito de fé, que é o Espírito do Senhor, em nome
de Jesus. Você está cheio de fé e você vai começar a falar fé, pensar fé. No momento que vier um desafio ali, você vai decidir. O Espírito Santo deu o domínio próprio para decidir. Falar assim, não, eu vou falar fé, eu vou declarar fé, eu vou falar positivo, eu vou falar fé em nome de Jesus. A fé está baseada no que Deus diz. Então, se Deus tem te dado um versículo, se Deus tem te dado uma palavra, se Deus tem colocado uma palavra na sua vida, essa palavra é uma semente que está frutificando. Sabe? Uma raiz primeiro ela cresce para baixo, para depois ela ir para cima, né? Ela leva um tempo criando raízes, depois ela começa para cima as folhagens e os frutos. Nas suas declarações tem milagres. Nas suas declarações tem mudança de história. Invocará e eu lhe responderei. É o tempo de oração, vai ter resposta e mudança de Deus sobre a sua vida. Dê valor então às palavras, dê valor à comunhão com o Espírito Santo, né? Que eu creio que Deus está trazendo um tempo poderoso, um tempo novo para a sua vida em nome de Jesus. Olha lá, estamos sempre aqui, 11 da noite, 5h30 da manhã e às 6 da tarde, nessa próxima semana, né? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá, eu te abençoo em nome de Jesus. Ao romper da manhã, Deus está fazendo milagres.